Notícia boa, tem notícia também da pesada, né? Quem está chegando para dar informações para a gente é a Neste Castro, a nossa repórter, sobre um crime horroroso acontecido na nossa querida Prudente de Moraes, aqui do ladinho de Sete Lagoas. Mataram um pastor e acertaram duas crianças. Boa tarde, Neste. Que nos acompanha aí no Alterosa Alerta. Triste. A gente teve acesso agora, conversamos com o Major Lessa, aqui da Polícia Militar de Pedro Leopoldo, que é responsável aí pela região de Prudente de Moraes e que inclusive fez a prisão de 3 dos 4 suspeitos. O pessoal de casa, Carline, vai começar a acompanhar as imagens do dia do crime. O pessoal de casa vai acompanhar aí o suspeito passando pela rua lá em Prudente de Moraes. Ele chega caminhando, em um determinado ponto ele para em frente a uma residência onde tinha um grupo de pessoas e ele imediatamente já começa a atirar. A gente vê uma movimentação ali de pessoas correndo. Logo depois, esse suspeito sai caminhando e depois foge correndo. Ele tem aí, né, começa a correr pelas ruas. Então, infelizmente, Carlos Fernandes Pereira, de 35 anos, que era pastor, que estava ali na porta dessa residência, ele morreu no local. 2 crianças, uma de 2 anos e uma de 9 anos também foram atingidas. A de 2 anos teve um tiro de raspão. A de 9 anos, infelizmente, foi atingida com 2 balas. Ambas permanecem internadas, mas essa criança de 9 anos ainda está em um estado um pouco mais crítico, já que um dos rins já teve perda e já teve insuficiência renal de um dos rins. Então, elas agora permanecem internadas. Falando sobre a prisão que o Major já adiantou aqui pra gente, Carline, essa prisão foi menos de 24 horas depois do crime. O pessoal de casa acompanhou as imagens. Esse crime aconteceu no domingo por volta das 10 horas da noite. E ontem mesmo a Polícia Militar já efetuou a prisão de 3 dos 4 suspeitos, como eu havia adiantado. Henrique Luiz Santos, conhecido como Quinquim, de 34 anos, que é o mandante do crime segundo a polícia. Também a Dirlaine Pereira de Paula, de 30 anos, que é a esposa do Quinquim e também teve participação nesse crime. E por último teve o Brian Josué Rocha Pereira, de 18 anos, que além de ser sobrinho do Quinquim, ele também foi a pessoa que arrumou, que pegou essa arma para que o crime seja cometido. A gente tem um suspeito que está foragido, que é justamente esse suspeito aí das imagens, que é o atirador. O nome dele é Robson Santiago de Jesus da Silva, de 31 anos. Ele, segundo a polícia, foi deixado nas proximidades ali do BH Shopping por esse trio e logo depois eles voltaram para Prudente de Moraes. E olha só, a prisão, Carline, desses 3 suspeitos foi na própria casa do mandante, do Henrique, conhecido como Quinquim, há apenas 3 quarteirões do crime. E o alvo era, na verdade, um adolescente, né, um jovem de 19 anos que não foi atingido com nenhum disparo. Todos os suspeitos, inclusive o alvo, eles têm passagens pela polícia, todos por tráfico e algum outro crime como homicídio. Mas no momento ali desse crime que aconteceu aí, que o pessoal de casa acompanhou as imagens, o alvo, segundo a polícia, não estava devendo nada à justiça, mas a possível motivação seja, assim, além do tráfico de drogas, é uma rixa ali entre os dois, né? Tanto o alvo de 19 anos quanto o próprio Quinquim pode também ter alguma coisa a ver com a esposa do Quinquim, que pode ter aí uma relação extraconjugal com o alvo. Então, agora, na parte da manhã, aconteceu o velório desse pastor, como eu disse para vocês, o Carlos Fernandes Pereira, e agora, por volta de 1h da tarde, será o enterro na própria cidade de Prudente de Moraes. Eu volto com você. Neste, eu estou com algumas dúvidas. Este rapaz que morreu era pastor? Exatamente, Carline. A polícia havia contado pra gente que o pastor, esse local onde foi o crime, é a casa do irmão do pastor. E ele foi para visitar os sobrinhos. Então estavam todos ali na porta conversando, ele conversando com as crianças, foi realmente para visitar esses sobrinhos, quando o autor, esse atirador, já chegou atirando na porta da residência. Então, infelizmente, o alvo correu, então não foi atingido, mas infelizmente essas crianças de 2 e 9 anos foram atingidas e o pastor também. O pastor, inclusive, não resistiu, morreu no local mesmo, chegou a receber um atendimento ali do SAMU, de um serviço de atendimento médico, mas o óbito dele foi constatado no local. Você sabe a idade desse pastor que faleceu?
35 anos. Carline, ele tinha acabado de voltar da igreja, segundo a polícia. Ele tinha saído do culto, foi visitar os sobrinhos, 35 anos apenas. Muito jovem, Neste, muito obrigado, viu, pela sua participação e pelas informações. Tá aí a Neste Castro trazendo essa notícia pra gente. Um pastor muito jovem, morto por engano, confundido com um rapaz de 19, lotado de envolvimento no crime, e morreu um inocente que estava cuidando dos outros, rezando, trabalhando, né, o pastor, e duas crianças, coitadas, foram atingidas, mas graças a Deus estão passando bem. Vamos revisar as imagens, né? O assassino é esse de camisa branca. Esse é o que está sumido, né? Mas vai ser preso em pouco tempo porque a polícia está atrás dele. Voltamos com a imagem do crime. O vídeo, o camisa branca é o assassino. Ele não é suspeito, não. Ele não é suposto assassino. Ele é o vagabundo. Porque quando tem a imagem do cara cometendo o crime, ele não é suspeito, ele é o cara. Se vai ser condenado ou não é outra história. Mas esse é o assassino, o vagabundo matando o pastor. Podem liberar até a Neste lá, que a Neste já trabalhou bastante nesse caso hoje, investigando tudo. Eu deixei já meu agradecimento a ela, que ela tenha um bom retorno até a emissora, porque ela está lá na companhia, na 11ª Companhia Independente de Pedro Leopoldo, de onde ela trouxe as notícias. Tem outro ângulo desse crime ou só tem esse ângulo? É só esse ângulo. Mas tá claro ali, né, do cara matando, isso aí tem que ficar na tranca para sempre. Este assassino tem que ficar na tranca para sempre. Parabéns até pro cão farejador. O cão farejador que achou a arma do crime lá, né? A polícia apreendeu. Tá de parabéns. Um trabalho muito específico, né? Especializado da nossa polícia. A casa caiu, como diz o Renatão. Que é hoje na